Fala galera do Lucra, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Ranieri Dias por aqui e o tema hoje muito importante. Tenho um supermercado, mas não sei qual é o meu cliente. Vamos falar sobre isso? Então bora pro vídeo. Fala galera, então vamos lá. Você que não conhece o Lucra Mentoria, rapidamente já clica no sininho, compartilha com o seu amigo que precisa dessa informação e nos segue. Todas as terças-feiras nós temos uma live imperdível no nosso canal. Nós chamamos sempre um especialista para trazer uma dor aí do varejo e discorrer sobre. Então, não deixe de acompanhar. Clica no sininho aqui também para você receber todas as informações. Então, vamos lá para esse tema muito relevante hoje do Lucra Responde. Tenho um supermercado, mas não sei qual é o meu cliente. Isso é muito importante. Quando nós começamos e nós sabemos e nós conhecemos o nosso cliente, eu venho reforçando isso em cada um dos nossos vídeos, tudo fica mais fácil. O cliente que nós estamos ali atendendo, ele começa a perceber que você está falando com ele, que você sabe o que ele precisa e que ele está sendo ouvido. Isso muda a história e o resultado de muitos supermercados. Nós falamos de alguns modelos de negócio aqui, né? Hipermercado, atacarejo, mercado de vizinhança, independente do segmento que você seja do varejo, você precisa saber qual é o seu cliente. Uma informação muito básica, nós temos um dado aí relevante da Abras de 2017, 2018, enfim, que a média o ticket médio de um supermercado ali, ele está em média de 59, 60 reais por pessoa. Só que esse ticket médio ele vai variar muito dependendo do seu modelo de negócio e do seu cliente. Nós temos segmentos aqui do varejo que vai ter um ticket médio acima de 120 reais e vão ter segmentos que vão ter um ticket médio de 30 e tudo bem, tá tudo certo. Então, muitas vezes, quando você não conhece o seu público, você não sabe o seu modelo de negócio, quando você olha uma média de mercado, você começa a se balizar por ela e perder o foco e achar que está tudo errado. Pode ser que esteja tudo errado, você precise recalcular a rota, mas pode ser que não. Basta apenas você reforçar quem é o seu cliente, criar mais ações, mais alternativas e mais estratégias para você não ter um viés errado da avaliação de quem é esse seu cliente. Então, assim, eu queria fazer um paralelo. Nós estivemos recentemente no evento de varejo, um dos maiores da América Latina. Para supermercado é o maior, que é a APAS, né? A feira de supermercado ali que acontece em São Paulo. E a APAS, as empresas de serviço para o varejo, gastam uma fortuna. Vocês não têm noção do quanto é um investimento para estar nesse local. Por quê? Porque lá vai estar o público-alvo deles. E a partir disso, mesmo lá estando o público-alvo, eles desenvolvem algumas estratégias para conseguir reter ali o decisor, o dono do supermercado, porque além das pessoas que estão lá, tem muita gente que não é o público que vai realmente tomar a decisão e essas empresas vão se fazer jus ao investimento de estar lá. Então, elas precisam também ter diversas estratégias. Olha o tanto que se gasta dinheiro para estar com o cliente e o público-alvo. E hoje, no nosso negócio, uma das últimas coisas que a gente olha muitas vezes é se nós sabemos quem é o nosso cliente, quem é o nosso público-alvo, quais são todas essas personas, né, que é um termo usado muito no marketing, para que nós possamos ali criar e sanar todas essas dores dos nossos clientes, criando diferenciais e, a partir disso, tendo um modelo de negócio razoável para onde nós estamos localizados, para os clientes que nós estamos localizados, com um mix de produto adequado, com um tipo de serviço adequado, enfim. Tudo isso é muito importante. Então, a gente precisa, sim, saber qual é o cliente. E como que você começa a descobrir qual é o seu cliente? Primeiro, você tem que fazer uma análise de geolocalização. Aonde você está? Eu já falei isso em alguns vídeos e tenho que reforçar sempre. Tem escolas próximas? Então, eu tenho que ter atento a isso. Tem academias? Quais são os negócios que estão no meu derredor? Tem condomínios verticalizados, condomínios horizontais? Qual que é a perspectiva de clientes ali num raio de 2, de 3 quilômetros? Qual que é o meu perfil de cliente? É um público A, é um público B, é um público C? Qual é a etária desse cliente? É um público mais idoso? É um público mais jovem? É uma via arterial que liga vários pontos da cidade, vai passar pessoas de públicos distintos? Não é? É um bairro, é um setor centralizado dentro de um bairro que tem um determinado público específico? Enfim, são diversas as análises que nós precisamos fazer para definir primeiro o nosso público.
e a partir desse público, né, ter produtos e serviços que vão sanar todas as dores desse público. Nós podemos ter vários tipos de público, igual eu falei, às vezes você tem uma via arterial, às vezes você tem muitas igrejas, muitas escolas, você tem vários tipos de negócio ali que você e de perfis de clientes que você pode atender, e aí você pode criar várias personas, né? Para que você crie ali um cliente padrão para cada um desses públicos, e a partir de cada uma dessas personas você consiga sim ter um resultado muito maior, porque você vai conseguir criar produtos e serviços pertinentes para cada uma dessas pessoas e atender todo esse público que você tem. E também é importante você saber a proporcionalidade desses públicos, né? Se você está ali numa região que tem, por exemplo, públicos jovens, mas também tem públicos de terceira idade. Opa, é interessante que eu saiba que 80% desse público é um público mais idoso e 20% é um público mais jovem. Por quê? Porque eu vou ter que ter um foco maior no público idoso, mas sem deixar de atender esse público jovem. Mas as minhas energias elas têm que estar focadas 100% em atender esse público idoso. Tem que ter ali uma conveniência muito maior, tem que ter uma acessibilidade muito maior, tem que ter uma entrega muito mais personalizada, e tudo isso vai fazer com que eu fidelize os meus clientes que estão nessa faixa etária e também crie diferenciais de mercado junto ao meu concorrente. Isso traz mais sustentabilidade para o meu negócio, traz mais chances de crescimento, mais chances de fidelização, um faturamento maior e um crescimento perene, não aquele crescimento oscilante, né? E refém de ofertas e promoções loucas, mirabolantes, dias que você joga a margem lá para baixo e não tem nenhum tipo de rentabilidade. Então nós estamos falando de consistência de negócios perenes. E muitas vezes eu vejo o supermercadista, o varejista sofrendo muito, porque ele vive do famoso dia tal que ele vai fazer ofertas e promoções, ou ele vive ali se matando, vendendo preço, e ele não cria essa ligação com o seu cliente, podendo ali muitas vezes sacrificar a sua margem para conseguir ter esse fluxo de pessoas dentro do negócio e criando um negócio que muitas vezes não é sustentável. É interessante ter essas estratégias? É interessante, mas conhecendo o seu público e fazendo da maneira correta. Então, tudo tem que ser analisado e nós não podemos fazer sem conhecer o nosso cliente. Eu queria destacar a importância de você ter um CRM. Muita gente aqui não vai saber o que é CRM, mas o que é um CRM? São plataformas de relacionamento com o cliente. Muitos softwares, RPs, têm nativo isso dentro do próprio software, mas muitos deles que até têm esse CRM dentro do software, muitas vezes não está num nível de maturidade muito grande e tem diversas ferramentas que nós podemos contratar, e é interessante que o seu CRM ele tenha ali integração, para a gente fazer uma integração junto desse CRM e puxar a base de dados do seu RP. Esse CRM ele vai te dizer qual é a idade dos seus clientes, aonde eles estão. Você vai saber, por exemplo, quantos clientes você está atendendo dentro do mês no prédio que está na sua frente, ou no seu bairro. Você vai saber se você está vendendo ali dentro do seu bairro, ou no bairro X específico você não está vendendo. Então o CRM ele vai trazer esses hábitos de consumo. Você vai conseguir fazer ofertas e promoções destinadas para o público específico. Se o cara compra ali cerveja e carne para fazer churrasco, você não vai mandar ofertas de fralda para ele. Você conhece esse cliente agora e a partir de um CRM você consegue, né, destinar ofertas e promoções específicas para públicos específicos. E as suas ações, as suas ofertas, as suas promoções, as suas estratégias comerciais, elas começam a ser muito mais assertivas. E você começa a conhecer de fato quem é o seu cliente. Porque é muito difícil. Eu falei aqui que você deve conhecer seu cliente, você deve saber o que tem, qual que é a faixa etária, enfim, todas essas alternativas. Mas muitas vezes, se você não tiver uma ferramenta que você vai conhecendo esse cliente a curto e médio prazo, dificulta muito. Então, uma plataforma de CRM vai te ajudar bastante. Então se liga, se você não tem um CRM hoje no seu varejo, é de suma importância. Isso não está se tornando mais diferencial. Isso quem não tem está fora do jogo. Então você tem que conhecer o seu cliente. O poder de você gerar uma marca forte. Eu queria destacar muito isso. Quando você começa a se conectar com o seu cliente começa a ver que você está atendendo todas as dores e anseios dele, ele começa a fidelizar a sua marca. E toda vez que vem a sua marca, o seu supermercado, o seu varejo, na cabeça dele, ele já começa a implicitamente
ver soluções dos seus problemas no seu cotidiano, no seu dia a dia. Se você está tão linkado com as dores de consumo dele, ele não vai ir no seu vizinho comprar X e Y produtos, porque ele sabe que no seu ele vai achar tudo, porque seu mix está adequado a ele. Porque você tem uma boa prestação de serviço, você entrega da forma que ele tem, você tem um delivery, você tem um aplicativo, você tem uma compra consultiva, enfim. Você consegue entender esse cliente e não tem o porquê ele estando próximo de ir no seu concorrente, porque você sana todas essas dores. E aí, com isso, você vai melhorando a sua margem também, porque você começa a focar nos perecíveis com produtos personalizados, com produtos convenientes, e tudo isso vai te levando para um outro patamar e criando o seu modelo de negócio. E vai ficar muito mais fácil você replicar. Muita gente que está assistindo esse vídeo aqui não sabe qual é a hora de abrir um novo negócio, por exemplo, de abrir um novo supermercado. Ele não sabe se ele aumenta o supermercado dele ou se ele abre um novo. E o que eu sempre indico para crescer de forma sustentável é que você tenha o seu modelo de negócio. Porque a partir do momento que você cria esse modelo, com tudo que nós falamos aqui, conhecendo o seu cliente, você consegue replicar de uma forma muito mais fácil. Mesmo que você vá para um outro bairro, para uma outra região, que o cliente seja diferente, mas você sabe como avaliar esse cliente, você está preparado para personalizar tudo, para atender muito bem esse cliente e ter o melhor resultado possível. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, você tem que conhecer o Lucra Mentoria. É o acompanhamento que nós temos, que nós pegamos na sua mão, nós trazemos você para uma base de conhecimento muito interessante, criamos metas junto contigo, nós acompanhamos todo esse resultado e você não fica sozinho num momento desse que é tão complexo, são tantas informações e muitas vezes você vê caminhando sem poder ter uma visão de futuro, sem ter uma visão de norte e não sabe por onde começar. Se você está nesse ponto, não deixe de nos procurar, que o Lucra Mentoria vai com toda certeza te ajudar. Então, se você se interessou, preencha esse QR Code que nossa equipe vai fazer uma análise com você, um diagnóstico com você, ver como nós podemos elevar o seu resultado e trazer muito mais dinheiro para o seu bolso. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de nos seguir, né? De comentar. Quero muito que seu comentário aqui seja o tema do próximo vídeo. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço.